Salvador Jesus Cristo. Se você puder, irmãos, eu queria que você aplaudisse bem forte a Jesus. Aleluia, Deus. Queridos irmãos, eu, por muitos anos, eu ministrei essa palavra sem saber um pouco a realidade do que o texto estava tentando nos falar. Porque embora o texto fala só sobre presente, uma viúva e filhos, existe uma história por detrás de viúva e filhos. Nós temos aqui duas figurações humanas. No lado figurativo, que seria uma mulher e os seus filhos, e os seus filhos, e os seus filhos. Por que filhos? Porque o texto vai dizer que aquela mulher ela tinha 2 filhos. Versículo 1 e a parte B ou C do texto, terminando o versículo. Só que aí nós vamos falar do marido da mulher, presbítero santo. Então nós temos aqui uma família, nós temos um conjunto familiar. Nós temos um pai, uma mãe e nós temos filhos. Nós temos uma unidade, um propósito genuíno de Deus, que Deus uniu, abençoou, só que existia uma fatalidade naquela família. A Bíblia vai dizer que o marido daquela mulher veio a falecer. E naquela época, irmãos, existia uma lei registrada, na numeração mosaica, judaica, que toda a família que não pagasse a sua dívida, os credores daquela época poderia levar os seus filhos, para que então os filhos da viúva pudessem exercer trabalhos para que então a dívida fosse paga. Só que existe um grande mistério. Um livro antes do livro de 2 Reis, nós vamos ver o livro de 1 Reis. Nós temos 2 versões, 1 Reis e 2 Reis. E no capítulo de número 18 e o versículo de número 4 ao versículo de número 13, nós vamos ler a história de um mordomo, pastor Maurício, pelo nome de Obadias. Diga comigo, Obadias. Quem era Obadias, pastor Felipe? Obadias era o mordomo de Acabe na época de um reinado de uma grande frustração de idolatria que existia dentro de Samaria. A Bíblia vai dizer que Acabe e a sua esposa, pelo nome de Jezabel, reinou aquela nação, reinando aquela nação com falta de comunhão com o céu. Eles adotam deuses para colocar dentro do reino. E qual foram esses deuses? Conhecido como Baal e também conhecido como Deus Azera. Se você visitasse a cidade de Samaria hoje, você iria entrar por um portão e muros ao lado, que estaria, pastor William, o Deus Baal na entrada e também o Deus Azera na saída. Isso fazia que todo aquele que entrasse ou saísse teria que estar passando pelas mãos de Baal ou pelas mãos de Azera. Só que existia um homem pelo nome de Obadias. Obadias, ele tinha a função de servir a casa do rei, de trabalhar na casa do rei. Mas um dia as coisas esquentou dentro daquele lugar, fazendo que Jezabel perseguisse a obra de Deus, fazendo que Jezabel, esposa de Acabe,
perseguisse um grande profeta que atuava o seu ministério naquela época. O seu nome era Elias. Elias era um homem de oração. Elias era um homem que a Bíblia vai nos contar que ele tinha uma intimidade tão imensa com Deus, que ele um dia, de tanta presença e de tanta transparência de intimidade com o Senhor, ele disse: sobre a minha palavra não choverá nem chuva e nem orvalho sobre Samaria. A Bíblia vai dizer que Deus então ouve a palavra do profeta. Pastor, mas que negócio é esse? Não é o nome de Jesus que tem poder? Não é o nome do Deus vivo que tem poder? A história nos conta, irmãos, que este homem, ele era um homem que ele vivia dentro dos montes. Então eu quero trazer dentro disso, não é o nome de Jesus, não é o nome de Deus. Eu quero nos falar que aquele que realmente tem buscado a presença do Senhor sabe que você é dependente da presença de Deus. Independente se você é usado pelo Senhor, independente se existe aplauso, independente se existe vanglórias, você sabe que a glória é de Deus, você sabe que a honra é de Deus. Você pode cantar bem, você pode pregar bem, você pode tocar bem, você pode pastorear bem, você pode liderar bem, você pode ser um homem de sucesso ministerial, mas se você não entender que a glória é dele, tudo é para ele, você não tem a presença de Deus. Então Deus ouviu e viu que a palavra do homem da terra tinha peso no reino, porque aquele que ora é conhecido no céu, aquele que jejua é conhecido no céu. Eu preciso liberar uma palavra aqui esta noite. Continue orando a Deus, continue jejuando ao Senhor, continue fazendo aquilo que muitos esqueceram de fazer voto com Deus, buscar Ele nas madrugadas, fazer propósitos com o Senhor de campanha. Olha para você ver, esta igreja hoje poderia ter pessoas lá fora, porque o alvo aqui não é prosperidade. Sim, significa, porque o azeite na Bíblia significa prosperidade, mas ainda mais significa a presença do Senhor, porque quem tem azeite tem a presença, querido. Olha para alguém que está do teu lado aí, pergunta a ele: você tem a presença de Deus? É fácil conhecer um homem com a presença de Deus. Olha bem dentro dos olhos dele, olha nos olhos dele. Já era para ele ter dado glória. Porque aonde existe ambiente, irmãos, que um crente que tem azeite, ele não consegue ficar de boca fechada. Tem pessoa que está querendo pular da cadeira, correr aqui dentro. Eu quero te dizer uma coisa: não tem placa escrita, é proibido glorificar a Deus. Pastor Felipe, e aí? A história vai dizer, irmãos, que esse homem, pelo nome de Obadias, ele decide ajudar um propósito de Deus. Presbítero Santo, Pastor Felipe, qual foi o propósito? Aquela mulher, pelo nome de Jezabel, disse assim: olha, eu vou mandar matar todos os profetas, missionária Daiane, porque eu não quero essa raça de profeta aqui no meio da minha nação. Eu não quero esses homens que ficam profetizando, que ficam orando, que ficam buscando, que ficam mandando, que ficam dizendo que Deus manda. Eu não quero eles aqui. E ela começou a cortar cabeça de profeta. Aquele que não tinha cabeça cortada, ele tinha o ministério corrompido. Ele se entregava e se dobrava diante de Baal e Azera. Mas a vida daquele mordomo, pelo nome de Obadias, ele começou a fazer o que, pastor Felipe? Ele começou a esconder os profetas. Ele começou a cuidar deles, dando pão e água. Quando Jezabel ia para matar um profeta, ele corria lá e levava ele a um esconderijo. E lá naquele esconderijo ele levava pão, ele levava água. Diz a história que o tempo se passa e uma família dentro de Samaria, um homem veio a morrer. E este homem temia a Deus. E uma mulher viúva
seus filhos, ficou só. Agora eu venho para o texto, capítulo 4 do livro de 2 Reis. Eu vou pregar daqui a pouco. Quando a mulher disse: eu não sei o que faço mais, eu vou até o profeta. E quando ela foi até o profeta, ela disse assim: profeta, o meu marido temia ao Senhor e servia ao seu ministério junto a ti. Quando Eliseu ouviu isso, ele lembrou. Diz a história, irmãos, relatos dizem que o marido desta mulher é mais do que 87%. Que o marido desta mulher foi o mordomo de Acabe no reinado de Jezabel, aquele que acoitou os profetas que um dia foram perseguidos por Jezabel. 87%. Estudos teológicos, históricos confirmam isso por cronologia de tempo na Bíblia Sagrada, do capítulo 18 de 1 Reis até o capítulo 4 de 2 Reis de Israel. Quando Eliseu ouviu: o meu marido, quem era o teu marido? O texto no capítulo 4 não diz o nome, mas eu penso que lá naquele dia, esta mulher falou: meu marido Obadias. Eliseu lembrou do que havia acontecido alguns anos atrás. O que? O teu marido era Obadias? Pense comigo, conjecture isso aqui. O profeta olhou para o céu e falou: Senhor, o marido dela era aquele que ajudou o profeta lá alguns anos atrás. Levou para o esconderijo e depois levou água e pão. Deus falou para ele assim: então, meu filho, meu servo, pede para essa mulher voltar para a casa dela, porque eu vou trazer providência para o lar dela. Eu preciso liberar uma palavra aqui, meu santo e minha santa. Tem gente que está colhendo o fruto do pai. Tem gente que está colhendo o fruto da mãe. Pastor, mas meu pai faleceu, a minha mãe faleceu. Mas a sua mãe e o seu pai, um dia ela fez votos com Deus. Tudo que é feito pelo Deus Todo-Poderoso, tudo que é praticado em prol do reino de Deus, Deus não vai dispensar o que foi feito um dia. Pastor Felipe, mas como assim? O Deus Altíssimo olhou para o profeta e falou: manda esta mulher voltar para a casa dela, e manda ela emprestar vários vasos emprestados. Ela voltou para a sua casa, e ela voltou emprestando: oi, me empresta um vaso, me empresta um vaso. Ela foi para a sua casa, ela e seus 2 filhos entrou para o quarto. Lá dentro do quarto, aquilo que o profeta disse ou perguntou a ela: que tu tens em casa? Uma pequena botija e um pouco de azeite. Então tu vai usar isso lá. Aquela mulher entrou para o quarto, pegou todos os vasos. Eu penso que ela espalhou na beira da cama, perto do guarda-roupa. Ela olhou para o céu e o céu olhou para ela. E quando o céu olhou para ela, o céu disse: eu conheço a história de teu marido. O teu marido tem crédito aqui no reino de Deus, e a partir disso eu vou providenciar a multiplicação do azeite sobre a tua casa. O teu marido cuidou dos meus profetas, agora chegou a hora de eu cuidar da casa dele. Glória! Eu quero dizer para a tua vida: tudo que um dia você fez pela obra de Deus, Deus fará em prol da tua casa. E eu tenho um recado da parte do Senhor Deus: Deus não deixará desfalecer o propósito da tua casa, de honrar o teu trabalho, de honrar a tua família, de honrar os teus negócios, porque Ele conheceu o dízimo que você colocou aqui no gasofilasco. Deus conheceu a oferta que tu colocaste aqui no gasofilasco. Deus conheceu aquela cesta básica que tu levou para aquele que estava passando necessidade. Deus sabe da roupa que você tirou do teu guarda-roupa e levou para quem necessitava. Pastor, o que é isso? É breganha? Não, é ser usado por Deus em fazer o bem. Mas não se preocupe
preocupe, está chegando o tempo de providência, está chegando o tempo de providência, está chegando o tempo de providência, está chegando o tempo de providência. E Deus dizer para você: entra para o seu quarto, feche a porta, porque eu vou mostrar o meu milagre na sua vida. Mas o primeiro estado era o que, pastor? Qual era o primeiro estado, igreja? Era a falta. Posso falar algo aqui? Tem pessoas aqui que vidas, amigas, pessoas importantes da sua vida te abandonaram quando você mais precisou de apoio e um abraço. Sabe o que eu queria dizer para a sua vida? Deus não é vingativo, Ele é justiça. Glória, glória a Deus. Deus está mandando dizer para alguém aqui: alguém vai ter que saber do que Deus está fazendo na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está vendo aquilo ali, ó? Campanha